A minha empresa ou meu cliente querem trabalhar com influenciadores. O que eu faço? Como eu escolho as melhores pessoas? Que fatores eu levo em consideração nessa hora? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Oi pessoal, eu sou a Poli, sou criadora de conteúdo há mais de 20 anos e hoje eu foco especialmente em conteúdo para a internet. Eu sou doutora em processos e manifestações culturais e professora de marketing digital. Toda semana eu tô por aqui para a gente conversar sobre essas questões que conectam produção de conteúdo para a internet, marketing, consumo, posicionamento, monitoramento, análise de resultados, análise de dados, a relação entre mídia tradicional e as novas mídias, publicidade ontem e hoje, creators, influenciadores ou qualquer outro assunto que seja de interesse público e que precise, então, por isso, ser discutido. Recentemente foi divulgada uma notícia dizendo que o Instagram está testando um novo formato de exibição do desempenho dos posts que são publicados lá naquela rede de fotos. Esse formato beta exclui da timeline ou do que a gente visualiza o total de curtidas que cada post tem. Segundo essa informação que foi divulgada pela Jane Manchun Wong, que é uma jovem chinesa que se define como alguém que gosta de descobrir recursos não lançados, a vulnerabilidade de segurança e códigos apenas por diversão. No post que ela fez com os prints da mudança, ela disse então que essas alterações têm como objetivo fazer com que as pessoas, os seguidores, foquem mais no que as pessoas estão de fato compartilhando, ao invés de focar no número de likes que um post tem. Quando a notícia foi divulgada na semana passada, a Thaís Trapp questionou nos stories dela qual seria o impacto dessa mudança na forma como as empresas, como as marcas vão fazer aquela triagem inicial dos influenciadores com quem elas podem ter interesse e necessidade de trabalhar. Afinal, a principal métrica ainda usada hoje pelas empresas é o total de curtidas em cada post, é a média de likes em posts. Eu vejo nisso um grande problema, porque como a Thaís mesmo comentou, a gente compra likes, a gente compra seguidores, a gente compra e automatiza comentários. Então, qual é que é o valor efetivo para uma empresa saber quantas curtidas tem um post em média, um perfil recebe em média por dia, sendo que ela não tem como saber nessa primeira olhada, nessa consulta das redes, se esses likes, se esse engajamento ele é real ou não. Infelizmente, quando se trata de uma questão comercial, a gente ainda vive essa triste guerra dos likes. Aquelas pessoas que têm mais curtidas nos posts ou então que têm um número maior de seguidores, ainda são consideradas por muitas marcas mais importantes ou mais relevantes do que aqueles que têm uma audiência qualificada, que são aquelas pessoas efetivamente engajadas com o criador de conteúdo, pessoas que realmente se interessam pelo assunto sobre o qual ele está falando. E quem são essas pessoas engajadas? Do que se alimentam? Onde vivem? Brincadeiras à parte, essas são aquelas pessoas, aqueles indivíduos que comentam nos posts de verdade. E quando eu digo de verdade, é falar mais do que aqueles elogios que servem para o ego do influenciador, para o ego das pessoas, mas que para as marcas normalmente não tem relevância nenhuma, como lindo, maravilhosa, demais, adorei. Ou seja, a gente procura por pessoas que respondam as perguntas, que quando o influenciador, o criador de conteúdo, independente do segmento dele, ele posta lá um textão e no final ele faz uma pergunta, essa pergunta efetivamente gera um debate, que as pessoas conversam sobre aquilo. Também são aquelas pessoas que interagem dessa forma efetiva, então, que dão sugestões de conteúdo, que quando a pessoa posta uma coisa, ela já pergunta, tá, mas e tal coisa, vai além, né? Inclusive aquelas pessoas que criticam o conteúdo de um post, ou seja, é quem se interessa de fato, de verdade, pelo que aquela pessoa, pelo que o influenciador tem a dizer. Então, se a gente considerar que esse tipo de interação, na qual as pessoas conversam, interagem com o criador de conteúdo, aquelas pessoas que também indicam para os seus amigos, que repostam nos seus stories e dizem tem que seguir, que leem um post legal na timeline e postam nos seus stories, compartilham para que alcance mais pessoas, que falam sobre esses influenciadores, sobre esses criadores de conteúdo. O que de verdade é mais importante para uma marca? Muitas curtidas no post? Ou muitas pessoas falando sobre e com aquela pessoa? Ou ainda, ao invés de muitas pessoas falando, pessoas que estão falando de verdade sobre aquele conteúdo, sobre aquela pessoa, sobre aquele assunto.
Para exemplificar, eu vou usar a própria Thaís, já que eu falei dela lá no começo. Boa parte do conteúdo que ela posta hoje fala sobre Instagram para negócios, que é a área de atuação dela. Digamos que eu seja a representante de uma empresa, de um software de agendamento e monitoramento de Instagram. O que eu vou considerar, analisando o perfil da Thaís, para saber se ela é uma pessoa relevante para eu ter como parceira, se ela é uma influenciadora que vale a pena eu contratar para falar sobre o meu produto. Eu vou considerar o total de likes lá nos posts dela, sendo que nem todos os posts dela são sobre Instagram para negócios ou sobre a atuação profissional dela. E, por consequência, não tem relação com o meu produto também. Ou então eu vou considerar o número de perguntas que as pessoas fazem para ela quando ela está numa live falando sobre Instagram para negócios, sobre posicionamento digital. Que tipo de dica que as pessoas pedem para ela, seja nas enquetes que ela faz, seja nos comentários dos posts, sobre como trabalhar com o Instagram. O que é mais importante para a minha empresa? A segunda opção. E pensando dessa forma, analisando assim, isso fica super claro. Ou seja, fica visível que o número de likes nos posts não é, de fato, o elemento principal a ser considerado na hora que a gente vai escolher um influenciador. A mesma coisa vale para uma marca de roupas. Adianta eu pagar para uma pessoa usar os meus produtos, postar sobre eles, sendo que quando essa pessoa faz uma foto de look ou posta um stories de look, não há interação em relação ao look. As pessoas vão lá e comentam, linda, maravilhosa, adorei, mas elas não perguntam, que sapato lindo, onde tu comprou, que jaqueta linda, que marca é. O meu produto, a minha marca, se eu investir nessa pessoa, se ela tiver milhões de seguidores ou centenas de milhares de seguidores, obviamente vai ter um grande alcance. Mas, ao mesmo tempo, vai ter um alcance na audiência de uma pessoa, no público de uma pessoa que, mesmo falando sobre o look do dia, não desperta o interesse dessa audiência que ela tem em relação a essa pauta. As pessoas não estão preocupadas com a roupa dela, as pessoas não estão comentando sobre a roupa dela. Adianta eu patrocinar ela para falar de roupa? Agora, para finalizar, então eu vou deixar uma perguntinha aqui e vocês podem responder nos comentários. Se você tem uma marca, um produto, presta algum serviço, que tipo de métrica, qual é que é o número legal que você acredita que seja interessante de observar no perfil de alguém? Qual é que é o elemento do engajamento de post ou de perfil, no geral, que você considera mais relevante para escolher uma parceria? O total de curtidas? O total de comentários? No Facebook, o total de compartilhamentos? Ou no Instagram, o total de vezes que uma foto foi salva? Sendo que essa métrica vai ter que ser contada pelo influenciador, vai ter que ser apresentada, então ela provavelmente vai ser vista numa negociação pós-pré-análise. Então conta aqui nos comentários por que você escolheria essa métrica. Assim, a gente não termina esse assunto aqui no fim do vídeo, continua conversando sobre ele aqui embaixo. Obrigado por ficar comigo até aqui e até o próximo vídeo, quando eu vou falar sobre o filtro invisível ou a bolha dos filtros.